Governador de São Paulo abre Bolsa de Nova York e comemora desempenho da Sabesp no mercado de ações dos Estados Unidos. Donald Trump volta a ameaçar países do BRICS com taxas de 100%. Saída dos Estados Unidos da OMS e da ONU já causa corte de programas no Brasil. Brasileira cria rede de apoio para ajudar pacientes com câncer aqui nos Estados Unidos. E estrelas da música arrecadam milhões de dólares em show para ajudar os afetados pelos incêndios na Califórnia. A Cidade das Estrelas, que por um momento perdeu seu brilho, agora se reúne para mostrar que nada nem ninguém é capaz de apagar seu brilho. Olá, boa noite. Boa noite. O governador de São Paulo esteve em Nova York para reuniões com executivos e empresários. Tarcísio de Freitas veio em busca de investimentos e parcerias para o setor hídrico paulista. Durante a passagem pela cidade norte-americana, o governador também recebeu 2 homenagens pelo sucesso no processo de privatização da Sabesp. A reportagem é da Carolina Camargo. Olha só quem vai abrir a Bolsa de Nova York hoje. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e sua equipe foram os responsáveis por abrir hoje a Bolsa de Valores de Nova York. Esse ritual do pregão americano, que acontece há mais de 230 anos, é uma maneira de homenagear organizações que ganharam destaque no mercado financeiro. O convite foi feito em reconhecimento ao sucesso no processo de privatização da Sabesp, a companhia de saneamento básico do estado de São Paulo. A homenagem de hoje foi um dia depois do governador paulista receber o prêmio Equity Follow-on of the Year, da revista Latin Finance, também pelo sucesso na desestatização da Sabesp. We know Sabesp's follow-on will bring dignity to people who still don't have something important, still don't have the basic, still don't have sanitation. And its positive externalities. This project will bring hope, will change lives. Tarcísio de Freitas agradeceu o reconhecimento e disse que a Sabesp irá seguir espalhando dignidade, esperança e fazendo mudança na vida de milhares de pessoas que vivem em São Paulo. O governador chegou nos Estados Unidos na quarta-feira para reuniões com empresários, executivos e investidores em busca de parcerias para projetos voltados para saneamento e recursos hídricos no estado de São Paulo. Ele deixa Nova York com a certeza de missão cumprida e recado dado. A gente está mostrando que sabe estruturar projeto, sabe mitigar riscos, sabe conversar com o investidor e que São Paulo, que está fazendo seu exercício fiscal, está andando na direção certa. Ou seja, estamos com uma perspectiva muito boa de ter leilões bem-sucedidos que vão trazer recursos para São Paulo, gerar emprego, gerar oportunidade. A saída dos Estados Unidos da ONU, da OMS e os cortes de ajuda externa para ONGs e programas estrangeiros já começam a afetar países emergentes, como o Brasil, por exemplo. Várias iniciativas estão sendo paralisadas. Programas que vão desde preservação ambiental da Amazônia, de proteção aos indígenas, até o desperdício de água e infraestrutura digital. No dia 24 de janeiro, o presidente Trump anunciou a suspensão de vários repasses financeiros e ajuda humanitária internacional para países emergentes. A Casa Branca afirmou que mandaria dinheiro apenas para alguns poucos programas estrangeiros que poderiam salvar vidas, como saúde e alimentação, e também para o combate a queimadas no Brasil. O restante das iniciativas estrangeiras, o governo americano suspendeu. Com esse bloqueio de verbas, várias ações de ONGs, empresas e governos mundiais começaram a ser interrompidas nesta semana. No Brasil, o corte foi para ajuda e acolhimento de refugiados da Venezuela, combate a mudanças climáticas, proteção da Amazônia e de povos indígenas, ajuda à agricultura familiar, tecnologia e outros. A lista completa dos programas brasileiros afetados consta na planilha do Departamento de Estado americano. Só com os cortes no nosso país, o governo americano alega que vai poder economizar cerca de 70 milhões de dólares.
Ontem, o presidente Donald Trump voltou a ameaçar o BRICS, que reúne as principais economias emergentes. O bloco econômico inclui China, Rússia, Índia, África do Sul e também os novos membros que entraram no ano passado: Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Nas plataformas sociais, Trump disse que a ideia do BRICS de criar uma moeda própria para competir com o dólar em negociações internacionais tinha chegado ao final. Ele afirmou que iria exigir desses países, que chamou de aparentemente hostis, um compromisso de que não iriam criar essa moeda nova. Trump ameaçou impor tarifas de 100% se o BRICS afastar-se do dólar e mandou um recado de que qualquer país que tentar fazer isso pode dizer adeus à América e olá às tarifas. Dados divulgados pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos tornam possível mapear quando as deportações de brasileiros passaram a aumentar aqui no país. E isso, segundo os documentos, aconteceu em 2018, depois que os governos brasileiro e norte-americano fecharam um acordo facilitando essas repatriações. Em 2018, Michel Temer e Donald Trump, presidentes de seus países na época, assinaram um acordo bilateral permitindo a realização de voos de repatriação de imigrantes ilegais que não tinham mais possibilidade de recursos junto à administração norte-americana. A partir de então, entre 2018 e 2022, 11.300 brasileiros foram removidos dos Estados Unidos em voos fretados pelo ICE, 65% a mais do que o registrado nos 5 anos anteriores. Entre 2013 e 2017, foram 6.800 brasileiros expulsos. Os dados incluem apenas os imigrantes que foram deportados através de uma ordem de remoção, ou seja, brasileiros detidos por violar leis de imigração, por serem foragidos da Justiça do Brasil ou cometerem crimes em solo norte-americano. O mesmo documento também revela que nos últimos anos, entre 2020 e 2024, a Polícia Federal recebeu 94 voos de deportação, com quase 8.000 brasileiros a bordo. E agora o governo brasileiro se prepara para o aumento no fluxo de repatriados. O próximo voo com brasileiros está marcado para o começo do próximo mês. Depois do intervalo, tem as últimas informações sobre o trágico acidente aéreo de Washington, D.C. E a gente mostra que um tribunal norte-americano decidiu contestar o limite de idade para vendas de armas de fogo no país. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? A gente fala agora do trágico acidente aéreo nos arredores de Washington, D.C. Autoridades informaram hoje que o helicóptero militar que colidiu com um avião comercial estava acima da altitude permitida. 67 pessoas morreram nesse acidente aéreo. A Administração Federal de Aviação fechou indefinidamente o corredor aéreo de helicópteros próximo ao aeroporto Ronald Reagan. Enquanto isso, seguem as operações de resgate das aeronaves. As caixas pretas já foram recuperadas. Pelo segundo dia consecutivo, equipes de resgate continuaram os trabalhos nas águas geladas e escuras do rio Potomac. A falta de visibilidade por causa da lama está atrasando os resgates. Até agora, 41 corpos foram retirados da água. Overnight, our teams continued search operations and surface work, including side sonar scanning, shoreline searches. O chefe da polícia explicou que as equipes atravessaram a noite nas operações. Disse que estão sendo usadas varreduras sonares, buscas nas costas e também buscas aéreas, e chamou o trabalho de extremamente duro e difícil. As caixas pretas do avião comercial da American Airlines e do helicóptero militar foram recuperadas e já foram enviadas para análises. Enquanto as investigações continuam sobre a pior tragédia aérea no país desde 2001, informações preliminares indicam que o helicóptero voou fora da rota aprovada, acima da altura permitida.
A FAA, a Administração Federal de Aviação, fechou hoje indefinidamente o corredor aéreo de helicópteros próximo ao aeroporto Reagan, depois de denúncias de que um dia antes da tragédia, um outro avião teve que abortar o pouso para evitar colisão. Novos vídeos divulgados hoje mostram ângulos inéditos da tragédia das duas aeronaves. Foram anunciados também que a torre de controle do aeroporto Reagan tem enfrentado escassez de pessoal há anos. Em setembro de 2023, havia apenas 19 controladores de voo certificados. Hoje, existem 25 de um total planejado de 30. O Tribunal de Apelações da Louisiana determinou nas últimas horas que uma lei federal que proíbe a venda de armas de fogo para jovens com idade entre 18 e 20 anos é inconstitucional. Os juízes do 5º Tribunal de Apelações do Circuito dos Estados Unidos dizem que a lei atual que só permite compra de armas para maiores de 21 viola a segunda emenda. Para tomar essa decisão, o tribunal acabou citando a Suprema Corte dos Estados Unidos, que em 2022 expandiu os direitos às armas aqui no país. Agora, com essa decisão da Louisiana, o país pode ver a flexibilização ainda maior no acesso a armamentos por parte dos jovens. Mas grupos anti-armamentistas dizem que vão recorrer, argumentando que pesquisas têm comprovado que jovens adultos são mais prováveis de cometer violência com armas. No Oriente Médio, amanhã, sábado, está programada a 4ª rodada de libertação de reféns israelenses que estão sob domínio do Hamas. 90 prisioneiros palestinos também serão soltos amanhã, como está determinado no acordo de cessar-fogo. O repórter Matias Brotero tem mais informações. Os 3 reféns que devem ser libertados no sábado são homens. Esta será a 4ª rodada de troca de sequestrados por prisioneiros detidos em território israelense. Os sequestrados que serão libertados são Keith Siegel, de 65 anos, Ofer Calderon, de 54 anos e Yarden Bibas, de 35 anos. Yarden foi sequestrado com a esposa, Shiri, e os 2 filhos pequenos, Ariel e Kfir, que seguem reféns na faixa de Gaza. A libertação do israelense antes de seus familiares tem gerado preocupação em Israel sobre as condições dos parentes, uma vez que acontece após a libertação do grupo inicial das mulheres. 90 prisioneiros detidos em território israelense devem ser soltos na troca de sábado. Como parte do acordo de cessar-fogo, a passagem de feridos pelo corredor de Rafah, que divide Egito e a faixa de Gaza, deve ser reaberta. O trânsito de pessoas estava proibido desde maio. De Tel Aviv, Matias Brotero, para o Américas no Ar. Em Houston, no Texas, a câmera de uma campainha capturou uma tentativa de sequestro de uma menina de 7 anos. Ela andava pela calçada junto com outras 2 crianças, voltando da escola para casa, quando tudo aconteceu. A imagem flagra o momento após a tentativa do homem de segurar a criança, que sai correndo, olhando para trás e gritando. Em seguida, outra câmera mostra o homem correndo pela rua, tentando fugir da cena. Agora, com a ajuda das imagens, a polícia tenta localizar esse possível sequestrador. Os moradores da região não reconheceram o suspeito, o que indica que ele é de fora dessa área de Houston. Depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho de uma brasileira que ajuda pacientes com câncer aqui nos Estados Unidos. E a data de hoje marca os 5 anos da pandemia, quando os Estados Unidos decretaram situação de emergência nacional. Uma brasileira criou uma rede especial de solidariedade online aqui nos Estados Unidos para ajudar quem enfrenta ou já enfrentou algum tipo de câncer. Foi a própria experiência dela que despertou essa missão de acolhimento e apoio emocional para brasileiros que passam essa jornada longe de casa. As imagens revelam uma batalha longa e dolorosa, mas, acima de tudo, vitoriosa contra o câncer. A imigrante Gláucia Monteiro, que mora em Massachusetts há mais de 5 anos, venceu a doença se apoiando em 3 pilares: foco, força e fé. E eles dão o nome da comunidade virtual fundada pela brasileira para levar apoio e esperança a pacientes e familiares que enfrentam a doença longe da terra natal. E ela está, por enquanto, virtualmente, né? Mas em breve a gente espera que, assim que ela floresça mais, que a gente possa ter um outro cantinho para ajudar outras pessoas.
Na página da comunidade no Instagram, lives com profissionais da área de oncologia compartilham informações e mensagens de apoio. De acordo com o American Cancer Society, as novas descobertas mostram que a taxa de mortalidade por câncer diminuiu 34% de 1991 a 2022 nos Estados Unidos, evitando aproximadamente 4,5 milhões de mortes. No entanto, esse progresso constante é prejudicado pelo aumento do número de diagnósticos. As estimativas de novos casos da doença em 2025 já ultrapassa 2 milhões de pessoas. Por esse motivo, grupos de apoio se tornaram um lugar de esperança. A comunidade tem sido muito importante no meu processo, na minha jornada, por todo o apoio. Ter um local onde eu possa dividir experiências, gente que me entende, que está passando pelo que eu estou passando, sendo inspirado e inspirado ao mesmo tempo. Tem sido um diferencial nessa trajetória. A comunidade Foco, Força e Fé está aberta para a participação de voluntários e para aqueles que precisam de uma mão amiga. Entre em contato conosco pelo link da bio ou no meu direct. E nós vamos conversar e ver sobre o que você quer fazer. E desde já eu agradeço grandemente a você por você estar participando já de coração da comunidade. Hoje completou 5 anos que a pandemia de Covid-19 teve início aqui nos Estados Unidos. Foi exatamente no dia 31 de janeiro de 2020 que o governo norte-americano declarou emergência pública. A repórter Cone Rocha tem os detalhes. Foi por causa dessa doença que praticamente os Estados Unidos e o mundo pararam por 2 anos. A Covid-19 provocou uma crise intercontinental. Foi decretado lockdown. Aeroportos, comércios, escolas, espaços públicos foram fechados em diferentes países. Muita gente começou a trabalhar de forma online. Com a chegada das vacinas, o mundo voltou ao normal, mas com ressalvas. A Covid-19 e variantes ainda existem nos países e provocam mortes, mas em grau muito menor. O coronavírus matou mais de 7 milhões de pessoas ao redor do mundo. Especialistas dizem que o vírus surgiu na China, mas ainda não foi esclarecido de que forma isso aconteceu. 5 anos depois, a pandemia é vista como um lembrete que novos e potenciais vírus ainda podem surgir de forma devastadora. Especialistas dizem que o mundo aprendeu lições, mas ainda não está preparado para outro surto. O medo é que a gripe aviária, também chamada de H5N1, que está se espalhando com velocidade entre aves, vacas e contaminando humanos, possa se tornar a próxima pandemia mundial. Foram divulgadas as novas diretrizes das principais organizações de saúde dos Estados Unidos sobre o que as crianças e adolescentes devem ou não beber. Os efeitos da cafeína nos jovens, por exemplo, ainda não são totalmente conhecidos, mas pesquisas sugerem muitos impactos negativos na saúde. As preocupações com o consumo de açúcares e cafeína não são novidade. Mas as novas recomendações feitas por um painel de especialistas podem impulsionar os pais a promoverem uma vida mais saudável às jovens do país. Like a lot of things, are promoted as healthy and there's no evidence that they are. O médico Stephen Cook, do Nationwide Children's Hospital, diz que a esperança é que, com organizações bem reconhecidas se unindo na divulgação dessas novas recomendações, isso tornaria tudo menos confuso e, portanto, mais fácil para os pais saberem o que permitir e o que evitar. And understanding how we're kind of almost being manipulated to indulge in things that really aren't healthy for us at all. As diretrizes dizem que crianças de 5 a 18 anos devem basicamente ter água como bebida principal, além de leite pasteurizado simples. E atenção, porque devem ser evitadas bebidas com cafeína e outros estimulantes, bebidas açucaradas, inclusive as que usam adoçantes. E os especialistas também dizem para limitar o consumo de sucos industrializados e leites com sabor. Não é preciso criar uma dieta restritiva, proibindo 100% algo, mas as bebidas evitáveis devem ser consumidas somente uma vez por semana, diz o médico.
Pesquisas têm mostrado que nas crianças e adolescentes, bebidas açucaradas e com cafeína provocam alterações no sono, problemas cardíacos e aumento da ansiedade. Pela primeira vez em mais de 2 décadas, a FDA aprovou um novo tipo de medicamento para o tratamento de dor e ele não é um opioide. O remédio se chama suzetrigina e é indicado para tratar todo tipo de dor, de moderada a aguda e grave. A farmacêutica Journavax explica que a dor é registrada no corpo através das terminações nervosas que transportam um sinal para o cérebro e que esse remédio consegue impedir a ação desses nervos sinalizadores. Isso é diferente de como os opioides funcionam, porque eles simplesmente diminuem a sensação de dor no cérebro. Os médicos acreditam que esse novo remédio não traz riscos de vício. A seguir, estrelas da música arrecadam milhões de dólares em show para ajudar os afetados pelos incêndios na Califórnia. E no domingo, em Miami, rola o Grammy, o Oscar da música. 4 brasileiros concorrem às estatuetas. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Quase 400 tartarugas marinhas foram soltas de volta à natureza no estado da Flórida. As bichinhas haviam sido resgatadas de estados mais ao norte do país porque estavam literalmente morrendo de frio. Mas depois de receberem todo o tratamento necessário por veterinários especializados nessa espécie e voltarem ao estágio de saúde esperado, olha só o que aconteceu, que lindo! Dezenas de pessoas se reuniram em Cape San Blas, na costa floridiana no Golfo do México, para ver a soltura dos animais. Elas foram soltas aos poucos e depois de cerca de 1h30, as 400 tartarugas estavam de volta ao seu habitat natural. Agora vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo. Olha só aqui no telão como vai ser o final de semana. Em Boston, a previsão é de bastante sol, mínima de 8 graus. Tempo encoberto em Nova York, em Norfolk, sol entre nuvens. O sol vai brilhar bastante na área de Atlanta, com máxima chegando a 64. Na Flórida, tem mau tempo na área de Atlanta, com trovoadas previstas. Em New Orleans, mínima de 45, em Houston, máxima de 47 e sol. Opa, mínima de 47. Perdão, isso. gente. Olha, San Antônio a gente tem tempo encoberto com máxima de 77, mínima de 44. El Paso, máxima de 67, sol entre nuvens também. Albuquerque, a gente tem esse tempo encoberto ao longo do dia com mínima de 34. Phoenix, o mesmo cenário, máxima de 74, mínima de 47. Las Vegas, a gente tem tempo encoberto o dia todo. Los Angeles, sol entre nuvens e São Francisco vai chover, mínima de 55. Pedi desculpa aí pro pessoal porque a gente acabou falando junto, mas rolou uma confusão e a gente corrigiu. Sextou, né, gente? A gente tá no clima de sextou. Bom, agora olha só, super estrelas da música norte-americana subiram ontem à noite no palco para um show especial, com a intenção de ajudar as vítimas das queimadas que devastaram a área de Los Angeles, na Califórnia. Os organizadores do evento divulgaram que antes mesmo do concerto começar, já haviam sido arrecadados 60 milhões de dólares. Os detalhes com a Eloaura Zen. Nem a Calçada da Fama reuniu tantas estrelas ao mesmo tempo como o show Fire Aid, um concerto organizado em prol das vítimas dos incêndios que devastaram Los Angeles. Foram mais de 4 horas ininterruptas de música, entretenimento e ativismo. Entre os atos grandiosos, como as apresentações de Billie Eilish, Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers e Katy Perry, heróis e vítimas da tragédia subiram ao palco para contar as suas histórias. Todo o dinheiro arrecadado com o show vai ser, segundo o Fire Aid, investido na reconstrução das comunidades devastadas pelos incêndios e no apoio a projetos de prevenção de desastres no sul da Califórnia. I thank you for allowing me to be a part of us giving. In this world today, we have no time for blaming. We have no time for shaming. We need to have prayer and come together as a united people of the world. De acordo com os organizadores, mais de 60 milhões de dólares foram arrecadados apenas com a venda dos ingressos e com patrocínios corporativos. Essas iniciativas só mostram o quanto somos solidários,
o quanto a gente ainda tem a gentileza, a generosidade, que é a essência do ser humano, que às vezes foi esquecida, né? E que como cada um pode contribuir com os seus talentos e habilidades, né? O show mostra isso, né? Eles pensaram nos talentos e habilidades que eles tinham, no potencial de reverter o evento em recursos, né, para essas comunidades, para essas vítimas, né, do incêndio, e isso mostra que todo mundo tem alguma forma de contribuir. Os incêndios na Califórnia destruíram mais de 16 mil casas e especialistas calculam que o prejuízo passe dos 30 bilhões de dólares. A Cidade das Estrelas, que por um momento perdeu seu brilho, agora se reúne para mostrar que nada, nem ninguém, é capaz de apagar seu brilho. Óbvio, tem uma parte do que escala, do que torna política pública, é do governo, mas tem iniciativa que é do cidadão, até por isso que ele leva esse nome, né? Ele não é só um indivíduo, mas ele é um cidadão, e ele tem direitos cívicos, mas tem deveres e responsabilidades. E contribuir, participar, faz parte desses deveres cívicos, né? E o Grammy acontece nesse domingo em Miami, aqui na Flórida, com muitos brasileiros indicados em diversas categorias. Essa é a maior premiação da música mundial e na edição deste ano estão previstas apresentações de artistas como Billie Eilish, Shakira e Teddy Swims. Na edição deste ano, a líder em indicações é Beyoncé, concorrendo em 11 categorias. E 4 brasileiros estão na disputa por estatuetas. Anitta concorre na categoria Melhor Álbum Pop Latino. E o grandioso Milton Nascimento disputa Melhor Álbum Vocal de Jazz. Ainda estão nessa lista o bandolinista e compositor Hamilton Holanda e a pianista Eliane Elias. O Oscar da Música começa no domingo, perto das 7 horas da noite, Eastern Time. A gente vai torcer bastante. Eu tô torcendo bastante pro nosso oitentão Milton Nascimento, meu cantor favorito da vida. De muita gente, né? Vamos combinar que não tem como negar. Ídolo maravilhoso. Bom, e o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente na segunda-feira e você fica agora então com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite, gente. Bom final de semana.